Aleluia. No capítulo 5. Aleluia. Cantares, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso número 2. Senhor Jesus, nós oramos agora, Pai, para que o Teu Espírito Santo ele possa ministrar no nosso coração. Senhor, nós queremos comer do pão do céu. Aleluia. Nós queremos nos alimentar de Cristo. Queremos nos alimentar da Tua palavra, Senhor. E queremos, Senhor, que toda mentalidade religiosa ela seja levada cativa à cruz de Cristo. Toda teologia humana, todo conhecimento humano, toda capacidade humana seja levada à cruz de Cristo, Senhor, e possa se render a Ti. Senhor, que Tu possas ministrar e nos pegar por dentro, Senhor. Possa, Senhor, derrubar, arrancar os véus e nos conceder uma mente de governo, uma mente de Cristo, para que possamos ouvir e entender a Tua palavra. Porque nós não queremos que essa semente seja roubada, Senhor. Porque Tu disseste, Pai, Tu disseste que se alguém ouvir o Evangelho do Reino e não entender, os pássaros vêm e roubam essa semente. Nós precisamos entender, precisamos compreendê-la, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar então no verso 2, capítulo 5 de Cânticos ou Cantares, como você quiser chamar. Capítulo 5, nós vamos ler do verso 2 ao 6. Eu dormia, mas o meu amado velava. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, minha pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma, sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Amém? Deixe marcado aí na sua Bíblia. Nós queremos começar a partir desse texto e vamos nos aprofundando um pouco mais. Nós queremos falar, queremos mergulhar no coração exatamente nesse tema. Eu sou do meu amado. O livro de Cânticos ou de Cantares, como você quiser chamar, ele é um livro que trata sobre um amor. É um livro que fala sobre intimidade. E todo casal deveria ler esse livro de Cantares, esse livro de Cânticos, porque ele aborda de uma forma muito clara a respeito de um amor romântico do amado e de sua amada, e da forma tão clara como eles expressavam o seu amor um para com o outro. Então seria muito legal, seria muito bom se os casais pudessem ler esse texto. Mas, embora fale a respeito do amor e do relacionamento do amado e de sua amada, do amor que ele tem por ela e que ela tem por ele, esse texto também é uma alegoria, ele também é uma figura do relacionamento que Cristo quer ter com sua igreja, que Cristo quer ter com a sua amada. Porque ele mesmo, quando ele ensina aos seus discípulos, ele fala de intimidade.
quando ele ensina os seus discípulos a respeito de fundamentos de uma vida com Deus, ele diz para eles: olha, vocês têm que aprender a entrar no quarto, a fechar a porta, a buscar o Senhor. Então, quando se fala em quarto, se fala em intimidade. Está se falando que é preciso buscar uma intimidade com Deus. Mas antes de nós chegarmos na questão da intimidade com Deus, nós vamos falar um pouco sobre a intimidade relacional que deve existir entre marido e mulher, que deve existir entre os casais. Nós precisamos entender, queridos, que algumas coisas que Deus tem nos dado, que tem dado ao homem, elas só vão existir nessa era, nesse tempo, somente nesse tempo. E embora a palavra de Deus diga que nós temos uma eternidade, que a eternidade está em nós, que nós já temos uma vida eterna porque recebemos a Cristo, e que portanto seremos eternos, e que na eternidade, como a nossa alma também vai entrar na eternidade, muitas lembranças nós também levaremos para a eternidade. Mas uma coisa não vai entrar para a eternidade: o relacionamento marital, o relacionamento de marido e mulher não vai entrar na eternidade. Então o único tempo que existe para que o marido e a esposa possam viver de uma forma marital, de um amor relacional, um amor íntimo, um amor eros, só existe aqui na terra. Não vai existir depois. Então, embora eu e a minha esposa sejamos salvos, e embora entremos juntos na eternidade, e que lá na eternidade nós vamos nos lembrar um do outro, nós só vamos poder viver como marido e mulher aqui na terra. Nós só poderemos usufruir da companhia e da intimidade um com o outro aqui na terra. Então é pouco tempo, já que temos uma vida eterna, já que temos uma eternidade para viver. Então nós precisamos entender que das coisas boas que Deus deixou para o homem, das coisas que expressam a divindade, que expressam o céu, uma delas é o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. A questão é que, como todas as coisas que Deus criou, muitas delas foram corrompidas. Muitas delas, elas perderam o seu valor. Muitas delas, elas foram estragadas. Porque com tudo que o diabo faz, ele corrompe aquilo que é puro. Ele corrompe aquilo que Deus criou com pureza. Como ele tem corrompido tantas coisas, a ponto de muitas vezes as pessoas dizem: ah, isso aqui é do diabo. O rock é do diabo. Mas não foi o diabo quem inventou o rock. O rock não foi inventado pelo diabo. Mas muitas coisas foram deturpadas. Então o samba é do diabo. Não, o samba também não é do diabo. O pagode é do diabo. Não, o pagode também não é do diabo. Nada é dele. Mas tudo ele tomou para corromper. E então as pessoas foram corrompendo de tal forma e de tal maneira, que a ponto de alguém se levantar e dizer: não, isso aqui não pode, porque isso aqui é do diabo. Não pode isso, não pode aquilo e não pode aquele outro. E assim, a intimidade relacional de um homem e de uma mulher, então foi se corrompendo de tal maneira, que algumas pessoas passam a pensar que é algo sujo, que é algo assim que Deus se retira. Agora eu vou sair daqui e vocês fazem esse negócio aí. É mais ou menos assim que as pessoas pensam. Não, isso aí não dá. Agora os anjos, você sai daí agora, os anjos, eu vou sair daqui, o Espírito Santo vai sair daqui, e vocês são seres humanos inferiores e precisam dessas coisas carnais, então vocês ficam aí e daqui a um tempo nós voltamos. Não é assim. Então o livro de Cantares, ele fala sobre esse relacionamento, ele fala sobre essa intimidade, ele fala sobre esse amor, que é uma alegoria do amor de Cristo com a sua amada, que é a igreja. E nós precisamos entender, nós que somos casados, nós que estamos andando no caminho do Senhor, que existe um único tempo em todas as eras que vamos viver, nessa e nas próximas que virão, que o único momento em que nós vamos viver como marido e mulher é aqui na terra. Embora sejamos irmãos, embora sejamos salvos, embora você que é casado não entenda isso, a sua esposa é sua irmã em Cristo, o seu marido é seu irmão em Cristo, vocês estão sendo salvos, vocês estão sendo preparados para viver uma eternidade,
embora vocês vivam como marido e mulher, vocês são irmãos em Cristo. E aqui na terra, além do amor ágape, que é o amor cristão, que nós temos uns com os outros, então como marido e mulher nós ainda usufruímos do amor eros, do amor íntimo, da intimidade relacional de um homem e de uma mulher, e que foi criado para ser puro e agradável, não para ser sujo, e não para corromper, não para gerar sofrimento. Então nós precisamos entender o que o autor de Cantares está falando sobre isso. Olha o que Jesus fala em Marcos 12, 25. Marcos 12, 25. Jesus está falando algo que muitas vezes a gente não se percebe do que a palavra está nos ensinando. Marcos 12, 25. Jesus é perguntado sobre uma mulher que, conforme a lei do levirato, a lei do levirato dizia que se um homem morresse e ele não tivesse filhos, um irmão mais novo ou um dos seus irmãos assumiria sua mulher, para que a sua semente continuasse viva sobre a terra. Então eles contam para Jesus a história de um homem que tinha 7 irmãos e eles morrem, e ela vai sendo esposa dos 7 irmãos e nenhum deles lhe dá filhos. Então eles perguntam para o Senhor: e como vai ser na glória? Com qual deles ela vai se casar? Com qual deles ela vai viver de uma forma marital? E aí Jesus responde em Marcos 12, 25: pois quando ressuscitarem de entre os mortos, não casarão, não se darão em casamento, porém são como os anjos no céu. Então eu tenho uma notícia para você que é casado, para você que é esposa, para você que é marido: você só tem esse tempo para curtir a vida um com o outro como marido e mulher. Na glória, outras coisas gerarão um prazer em nossa alma, gerarão prazer para a nossa vida. Mas aqui na terra, de um relacionamento íntimo de marido e mulher, nós só poderemos usufruir desse tempo aqui, agora, pelo tempo que vocês estão aqui nessa terra, até Jesus chamar um de vocês e o outro ficar sozinho. É aqui nesse tempo. Então esse tempo é um tempo importante, que nós devemos aprender a usufruir. Em 1 Coríntios 7, capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 7, verso 4, olha o que Paulo fala. Paulo, ele ensina a respeito da intimidade, e ele aborda um tema assim muito interessante. Verso 4 e 5: a mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então Paulo está falando sobre algo que às vezes no meio cristão, no meio religioso, né, que eu não posso falar dos evangélicos, eles ficam bravos comigo, vou falar dos religiosos. No meio religioso, às vezes se quer espiritualizar coisas que não podem ser espiritualizadas. Porque quando a palavra de Deus diz que o homem vai se tornar um com uma mulher, é isso mesmo que ela está dizendo. Então, a intimidade de um casal, ela não pode ser espiritualizada para ser usada como moeda. Não, agora, minha mulher, agora eu vou fazer um jejum e eu não quero relacionamento contigo durante uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, sei lá quanto tempo, porque agora eu vou me consagrar. E aí quer usar, às vezes, a intimidade como um instrumento de punição, como um instrumento, como uma moeda de troca. Então Paulo diz assim, para começar, um não é dono do seu corpo. Para começar, o marido não é dono do seu corpo, nem a mulher é dona do seu próprio corpo. Um é dono do corpo do outro. E o corpo de um é usado para que o outro possa usufruir e ter prazer.
Então, se um dia o marido resolver que vai fazer um jejum de 3 meses e não vai tocar na mulher, ele primeiro tem que conversar com ela. E eles precisam entrar num acordo. E a palavra de Deus, ela diz assim, ó: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. E ele ainda diz: para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, às vezes, alguém quer espiritualizar o que não é para espiritualizar. As pessoas querem arrumar uma justificativa onde não há justificativa. Então a palavra de Deus está dizendo que um foi feito para que o outro possa usufruir, para que haja intimidade entre eles, não para que a intimidade daquele relacionamento seja usada como uma ferramenta de punição. Olha o que diz mais a palavra. Então nós precisamos entender, queridos, que a sexualidade, ela não é uma maldição. Não é uma maldição. Nós precisamos entender que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem por completo. Então, se alguém tiver uma mentalidade que a intimidade de um casal é algo sujo, pesaroso, sofrido, essa pessoa tem um pensamento, uma mentalidade de que então Deus formou o homem, e na hora de colocar o seu órgão sexual ele chamou o diabo. Agora, diabo, vem cá, esse pedaço aqui eu não quero colocar a mão, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui não é bom, eu sou santo demais, eu não vou colocar a mão nisso aqui, eu não vou fazer isso. Não é assim. Não é assim. Então nós precisamos entender que quando Deus fez o homem e Ele uniu a sua mulher, o objetivo de Deus era que esse relacionamento pudesse ser bênção para os dois, pudesse gerar entre os dois objetivos de um casamento, de um relacionamento íntimo, de um casamento, nós estamos falando de casamento. Esse relacionamento íntimo tem 2 objetivos. O primeiro é o de procriar, mas também o de gerar prazer um ao outro. Porque já se foi o tempo em que os casais aprendiam que só podiam namorar quando era para fazer filho. Então por isso os nossos avós tinham 10 filhos, 12 filhos, 9 filhos. Porque eles eram impedidos de usar qualquer método contraceptivo, porque eles aprenderam que só podiam ter uma relação íntima para ter filho. Hoje não, hoje as pessoas entendem que podem ter uma relação íntima sem ser apenas para procriar, né? E não é pecado. O marido e a mulher namorarem para simplesmente usufruírem do prazer de estar um com o outro. Porque Deus disse assim para eles. Não foi o diabo quem inventou o casamento. Não foi o diabo quem disse que o homem sairia de sua casa e se uniria à sua mulher. Não foi o diabo quem disse que quando eles estivessem juntos, eles se tornariam uma só carne. O relacionamento de um casal é para ser algo que sirva para abençoar aquele casal. Aquele homem e aquela mulher. Aquele homem e aquela mulher que são filhos de Deus. E eles não estarão pecando quando estiverem sofrendo um do outro. Pode perfeitamente dar graças a Deus. Oh meu Deus, obrigado pela minha esposa. Obrigado pelo meu marido. Porque foi Deus quem fez assim. Não foi o diabo. Não foi o diabo quem criou assim. A questão é 1 Coríntios 6,16. A questão é que a palavra de Deus, ela diz assim, ó, ou não sabeis, olha a seriedade disso, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, ele faz de um corpo com ela.
Porque serão, disse, dois numa só carne. A ciência comprova que cada vez que um homem e uma mulher se unem, cada um deixa parte de si no corpo do outro. A ciência comprova que uma mulher, quando começa a sua idade de relacional, e ela começa a ter relacionamentos com muitos homens, o seu DNA vai sendo alterado. Ela vai adquirindo o DNA de todos os homens com quem ela se relacionou. E da mesma forma, o homem. Então, quando a palavra de Deus diz, os dois se tornarão uma só carne, ela está falando disso. Haverá uma mistura. Não apenas uma junção de corpos que lavou e está limpo. Não apenas uma junção de corpos, mas uma junção de alma e de espírito, de DNA. Ou você acha que os filhos são parecidos com os pais, por quê? Por causa do DNA. Eles são misturados. E muitas mães ficam chateadas que os filhos são carregados no seu ventre por 9 meses, e quando nascem, a cara do pai. Como assim? Carreguei no ventre 9 meses, saiu a cara do pai. Toma. Por quê? Porque essa é a beleza da criação de Deus. Uma mistura de DNAs. Então, por isso mesmo, Deus não criou o homem para ser um ser promíscuo. Por isso mesmo, Deus não criou o homem para ter vários companheiros ou várias companheiras, o homem ou a mulher. A palavra diz: deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá a sua mulher, não às mulheres. Por isso precisamos ser sábios na hora de escolher com quem vamos viver o resto de nossa vida. Porque seremos uma só carne. Porque nós seremos uma única carne. E por isso que quando acontece uma separação, como é que fica isso? Como que separa algo inteiro? Vai ser como Salomão, que queria partir a criança ao meio, para que cada mãe levasse uma parte. Então a intimidade é algo santo, é algo puro, é algo sagrado. Eu lembro que quando as nossas filhas eram pequenas e a gente falava com elas sobre intimidade, a gente dizia para elas, tanto eu quanto a pastora, a gente dizia: Deus, quando fez a mulher, Ele colocou a peposa. Você já ouviu falar da peposa? É o nome que a gente dá para falar para as meninas. Deus colocou a pepozinha num lugar bem escondido. Isso significa que não é para ficar à mostra. Isso significa que um dia, quando vocês forem maiores... Tá rindo por quê, Renata? Nunca tinha ouvido? Eu acho que é coisa da nossa família. É da família. Um dia, quando vocês forem adultas, e vocês saberão quem será essa pessoa que terá a oportunidade de, única pessoa, de poder usufruir dessa intimidade que vocês vão permitir. Nunca por força. Nunca sendo forçados. Deus colocou assim, para que um dia vocês decidam quem vai ter o privilégio de usufruir dessa intimidade. Isso elas eram pequenas quando a gente falava. Ninguém pode forçar vocês a nada. Ninguém pode forçar vocês a ter uma intimidade. Porque isso é sagrado. Porque isso é santo. O relacionamento de um homem e uma mulher é algo santo. E é tão santo, querido. É algo tão santo, é algo tão abençoado, que a palavra de Deus diz que
diz que o apóstolo Paulo, ele diz que Deus compara esse relacionamento de um homem e de uma mulher, a intimidade de um homem e de uma mulher, Deus compara ao relacionamento de Cristo e da igreja. Então, querido, se fosse algo sujo, Deus não compararia com Cristo e a igreja. Se fosse algo impuro, Deus não compararia com o relacionamento de Cristo e da igreja. Se fosse algo impuro, Deus compararia ao relacionamento do homem com o diabo. Então o problema não está no relacionamento íntimo. O problema está na promiscuidade. Obrigado. O problema está na promiscuidade. O problema está na troca de companheiros, de parceiros, na troca de marido e de mulher. Esse que é o problema. Isto que é corromper o que Deus criou para ser perfeito. Esse que é o problema. Juntar a si DNAs que não deveriam ser juntados a si. Juntar a si partes de pessoas que não deveriam estar em nós. Deus criou você para ser um com uma única pessoa. O problema é que às vezes as pessoas têm pressa. E aí saem por aí, catando o DNA de tudo que encontram pelo caminho. E não sabem esperar. Aguardar o tempo de Deus, para que no tempo de Deus as coisas sejam descobertas. Por isso que na lei de Moisés era tão observada a questão da virgindade, e justo a corrupção daquilo que é sagrado, em que hoje se diz que que não importa, ninguém mais é virgem, ninguém mais casa virgem. Então criou-se a regra chula, lavou, tá limpo, tá novo. Mas a gente sabe que não é bem assim. Porque Deus criou algo para acontecer, Deus criou algo para ser santo, sagrado e puro. E como todas as coisas que Deus criou para ser santo, sagrado e puro, o diabo corrompeu. Já se foi o tempo em que muitas mães chamavam as filhas e diziam: filha, agora você vai casar, e a pior parte, minha filha, é a hora de que você tem que se deitar com seu marido. Mas você fica quietinha que vai ser ligeiro. Já se foi o tempo disso. Deus criou homem e mulher para que um pudesse se entregar ao outro, para que pudesse usufruir da intimidade um do outro, para que eles pudessem juntos descobrir os mistérios daquele corpo que Deus criou. E a única pessoa na face da terra, além de meus pais, que podem ter o privilégio de me ver nu, é minha esposa. E vice-versa. Porque Deus nos fez para usufruir um do outro em santidade, para que juntos pudéssemos descobrir todos os segredos e os mistérios que Deus colocou no ser humano, para usufruir em algo que é santo, que é sagrado, que só não é eterno, porque só temos esse tempo na terra para usufruir disso. Mas a palavra de Deus diz em Efésios 5:31. Efésios 5:31. Ele diz assim, 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. A Cristo e a igreja.
Ele pega uma palavra que foi dita em Gênesis, ele pega uma palavra que foi dita por Cristo, e ele agora acrescenta dizendo que esse relacionamento amoroso e íntimo que existe entre o homem e uma mulher, igualmente é buscado por Cristo com a sua amada igreja. Então, quando Jesus ensina a intimidade, ele está querendo falar disso. Mas o livro de Cantares, e nós vemos no primeiro texto, ele diz que o noivo, o amado, ele quis entrar para se encontrar com a sua amada. Você lembra do primeiro texto? Em Cantares 5. E ela diz para ele assim: eu agora não posso. Eu vou ler para você, Cantares 5, verso 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis que a voz do meu amado que está batendo. Ele está lá na porta batendo. E ele está dizendo: abre a porta. Eu falando de abrir a porta, elas fecham a porta, bem profético isso. Abre a porta, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos nas gotas da noite. Isso é ele dizendo: eu quero entrar, eu quero ter intimidade contigo. Afinal de contas, eu sou o teu amado. É em Cantares que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Se eu sou do meu amado e o meu amado é meu, por que o meu amado está do lado de fora e não pode entrar? Se eu tenho a minha esposa e ela me tem, como assim eu quero entrar no meu aposento e ela diz: não, agora eu não posso, eu já lavei meu pé, eu não vou abrir a porta, eu já tomei meu banho, já botei minha roupa de dormir, eu não vou me sujar de novo? Você imagina uma coisa assim? Então a palavra diz que Jesus chega para se encontrar com a sua amada. Ele quer entrar num relacionamento de intimidade com ela, e ela diz assim: não, eu já me despi, eu já, como as tornarei a sujar de novo? Eu já me despi, eu não vou me sujar de novo? Eu já lavei meus pés, vai sujar de novo meus pés? Então a palavra diz que ele ficou ali tentando abrir a porta, e ela dizendo: não, não, não e não. O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Estremeceram por amor dele, mas não levantou para abrir. Porque ela tinha suas próprias desculpas, ela tinha os seus próprios motivos para não abrir ao seu amado, para se recusar a ter intimidade com o seu amado. Aí a palavra diz, lá, tempos depois, então ela diz: eu me levantei. Eu fiquei pensando, afinal de contas é o meu amado, como que eu não vou deixar o meu amado entrar? Eu me levantei para abrir ao meu amado. E as minhas mãos, então quando eu pus a mão para abrir a porta, as minhas mãos gotejavam mirra, ou seja, quando ele tocou para abrir a porta, mirra fala de presença, fala do perfume de Cristo. E eu toquei para abrir a porta, mas agora ele não estava mais lá, só havia o seu perfume. Só havia o seu perfume, os meus dedos, mirra com doce aroma, sob as aldravas da fechadura. Eu abri, mas agora ele já tinha se retirado. Agora ele já tinha ido embora. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Eu busquei, mas não o achei. Eu chamei, mas ele não me respondeu. É a mesma coisa. Então nós vemos em Cantares, desde o livro de Cantares, Jesus tentando ter um relacionamento de intimidade com a igreja. Desde Cantares,
nós vemos Jesus dizendo para eles: entra no teu aposento, fecha a porta, e o teu pai que te vê em segredo te recompensará publicamente. Ora ao teu pai. Jesus falando de intimidade, de conhecer a voz de Deus, de se relacionar com Deus, como o Pai, como amado, como seu amado, como aquele por quem a igreja deveria ter paixão, por quem a igreja deveria arder de desejo de estar na sua presença. Querido, isso é tão comparado ao amor de um homem e de uma mulher, que em algum momento da sua vida conjugal você deve ter lembrado que em algum momento da sua vida conjugal você ardeu de desejo de estar com o seu amado ou com sua amada. Porque se você nunca aconteceu isso com você, você tem que se tratar. Eu não estou falando nada que não seja anormal. E a palavra diz que Cristo arde de desejo de estar com sua amada igreja. Mas que muitas vezes a igreja não deixa ele entrar, porque ela tem seus próprios compromissos. Fazem como a rainha Vasti. A rainha Vasti, quando foi chamada para se apresentar-se ao rei, que também é uma figura de Cristo, porque ele era chamado do Rei dos Reis. Quando ela é chamada, e o rei, numa celebração, numa festa de 180 dias, 6 meses de festa, num dado momento, ele chama a rainha, porque a rainha era muito bela, e ele queria mostrar a sua rainha, ele queria se alegrar com a sua rainha. E a rainha, quando é chamada para se apresentar ao seu amado, ao rei, ela diz: eu não posso, eu também estou dando uma festa, eu não posso deixar a minha festa para ir me apresentar para o Senhor. A mesma coisa que está em Cantares, o mesmo que a palavra de Deus registra no livro de Cantares, está lá no livro de Esther. A igreja continua dizendo: eu não posso abrir, porque se Jesus entrar em muitos lugares, se Jesus entrar, acabou. Jesus, ele vai bagunçar os planos dos homens, ele vai bagunçar os projetos dos homens. Então, se Jesus entrar em muitos lugares, eles vão perder dinheiro. Se Jesus entrar em muitos lugares, eles vão perder pessoas, porque muitos estão atrás de multidões de clientes, não de filhos, para Deus e para o seu reino. Então eu conversei com um pastor um tempo atrás, ele disse: pastor, enquanto eu misturava aquelas coisas de santo com o profano, a igreja estava bombando, tinha gente saindo pelas portas. Mas aí um dia Deus me cobrou e eu comecei a pregar só o evangelho, puro e simples. Fiquei quase sozinho, pastor. Todo mundo foi embora. Eles começaram a me perguntar: cadê o culto de prosperidade? Cadê o culto da vitória? Cadê o culto disso? Cadê o culto daquilo? E ele começou a dizer: não, mas agora nós temos culto só para Deus. As pessoas não queriam, elas queriam coisas para elas. Então, quando Cristo entrou naquele lugar, acabou. Quando Cristo entra, não tem mais como. Quando Cristo entra, não tem mais como adaptar o Evangelho a nenhuma estratégia de crescimento. Não existe estratégia de crescimento onde o reino de Deus ele consiga ser enquadrado, encaixotado. Não existe nenhuma estratégia que se possa dizer: essa dá certo usando o Evangelho do Reino. Nenhuma. Então os caras inventam de tudo e querem usar o Evangelho do Reino, ou querem usar o Evangelho. Não precisa ser o Evangelho do Reino, o Evangelho. Mas a verdade é que existe muita coisa evangélica que não está no Evangelho.
que não é evangelho. Agora, nós estamos em Cantares, já falamos de Esther, mas a palavra diz em Apocalipse 3:20, você conhece esse texto? Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Então nós chegamos no último livro da Bíblia. E no último livro da Bíblia, o noivo continua do lado de fora. O noivo continua batendo na porta e dizendo: me deixe entrar. Muitas vezes nós cantamos aqui, quando ele vem, o que fazer quando ele vem? E algumas pessoas dizem assim: mas essa música é porque, se nós ainda estamos cantando o que fazer quando ele vem, porque a gente nem sabe ainda. Mas a verdade é que muitas pessoas ainda não entenderam o que elas precisam fazer quando ele vem. Que elas precisam se entregar a ele. Que elas precisam abrir a porta do seu coração para que ele possa entrar. Que eles precisam compreender que tudo que Cristo quer com a sua amada igreja é ter intimidade com ela. Para que os filhos sejam gerados. O noivo, o amado, precisa ter intimidade com a sua amada. É tão simples de entender. Mas o noivo continua batendo na porta: me deixa entrar. Abre a porta para mim. Eu quero entrar. Eu quero me relacionar com a igreja. Eu quero ter intimidade com a igreja. E quando falamos de ter intimidade com a igreja, nós falamos de ter intimidade com uma congregação, porque isso aqui é uma congregação. A palavra não diz que nós temos várias igrejas numa cidade, embora as denominações se chamam de igreja isso, igreja aquilo, cada uma forma uma congregação. Porque na cidade de São Gabriel, Deus só tem uma única igreja, um único corpo, que tem muitas partes, e dessas partes desse corpo nós fazemos parte, nós somos integrantes desse corpo, do corpo de Cristo nessa cidade. Onde estão as outras partes eu não sei, mas estão aqui na cidade de São Gabriel também. E nós somos então uma congregação, uma assembleia, reunidos no que nós chamamos de culto, mas que seria uma sessão, o termo certo, reunidos numa assembleia para cultuar ao Senhor. Então nós não vamos a um culto, nós vamos cultuar. E tudo que Cristo quer é entrar por essa porta de ferro e ter um relacionamento com a igreja, a congregação que está aqui, da mesma forma que Ele quer entrar em nossa vida, que o nosso coração se abra para que nós possamos ter individualmente um relacionamento íntimo com Ele, porque somos a igreja. Na verdade, a igreja, o Ministério Aviva, a igreja não é essa nem aquela nova que nós estamos fazendo. A igreja e o Ministério Aviva são vocês. Vocês são a igreja. Nós estamos construindo um templo, um lugar para se reunir. Mas Cristo quer ter intimidade com todos nós, individualmente. Mas se nós não cultivamos essa intimidade individualmente, quando chegamos aqui num conjunto, então às vezes não se sabe o que fazer quando Ele vem. Não se sabe o que fazer. Não sei se oro, se choro, se olho, se abro a boca, se fico calado, se me atiro no chão.
Mas se eu abrir a porta do meu coração e Ele entrar, Ele vai promover uma bagunça na minha vida. Ele vai bagunçar tudo. O que Jesus fazia quando Ele entrava no templo? Jesus bagunçava tudo. Ele curava no sábado, ele limpava os leprosos, ele deixava que os impuros tocassem nele, ele se sentava à mesa, e quando ele entrou no templo, ele leu o texto de Isaías que diz: o Espírito do Senhor me ungiu, e ele se senta e diz: hoje se cumpriu essa palavra. Eles quiseram matar ele, porque Jesus bagunçou tudo. Então muitas vezes uma denominação não abre o coração, não abre as portas para Jesus, porque Jesus vai bagunçar tudo. Ele vai acabar com a liturgia, ele vai acabar com os rituais, ele vai acabar com coisas que estão ali desnecessariamente. E da mesma forma, alguém não abre a porta do seu coração para ter intimidade com Cristo, porque Cristo vai bagunçar tudo. Porque Ele quer unir-se à sua amada e quer ser um com ela. E isso é forte demais. Ele quer ser um com a sua amada igreja, do mesmo jeito que Ele quer ser um comigo. Ele quer misturar o que é dele. Então a gente diz que Cristo quer amalgamar em mim a sua vontade. E na sua vida, o amado continua batendo na porta e esperando que você abra? Ou você já abriu a porta e já deixou ele entrar? Amém? Vamos ficar de pé.